Boa tarde. Começa agora o Conexões dessa quinta-feira, dia 6 de novembro. Hoje nós vamos falar sobre a trajetória de cientistas negras e negros no Brasil. Também temos atualizações sobre esporte aqui em Goiás. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube em qualquer dia e horário. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, levemente ondulados na altura dos ombros e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. É o professor que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Bom, nós estamos de pé e atrás está o cenário do programa, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, entre eu e o professor Diego. Nessa tela agora aparece o nome do Conexões. Daqui a pouco é nela que você vai poder conferir a nossa entrevista ao vivo e também as nossas matérias do dia. Mas para começar, a gente vai para o nosso giro rápido com informações nacionais. A cúpula dos líderes da COP30 começa oficialmente hoje, em Belém, capital do Pará. Essa cúpula conta com a presença estimada de mais de 50 chefes de Estado e de governo. E o encontro marca a abertura política da Conferência do Clima da ONU, que terá as negociações formais ocorrendo entre 10 e 21 desse mês. E pela primeira vez, os líderes mundiais se reúnem antes do início da COP para definir o tom e as prioridades das conversas, que devem dominar as 2 semanas seguintes de evento. Bom, e a COP30 e a cúpula é organizada pela Presidência da República e reúne governantes, vice-presidentes e ministros de cerca de 140 países. Bom, e notícia boa, ontem o plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês e também aumenta a taxação de altas rendas. Isso porque, para compensar a perda de arrecadação, ao deixar de arrecadar imposto de renda, o projeto prevê uma alíquota extra, progressiva, de até 10%. Para aqueles que recebem mais de R$50.000 por mês. O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior, com uma alíquota, um valor de 10%. E se esse texto for sancionado até o final do ano pelo presidente Lula, a redução do imposto de renda passa a valer já em janeiro do ano que vem. O governo calcula que cerca de 25 milhões de brasileiros vão pagar menos impostos, enquanto outros 200 mil contribuintes terão algum aumento na tributação. Bom, e no ano passado, 11 pessoas foram mortas por dia pela polícia em 9 estados brasileiros. Pelo menos 8 dessas pessoas que foram mortas, eram negras. Os dados fazem parte do boletim Pele-Alvo, que foi divulgado hoje pela Rede de Observatórios da Segurança sobre os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, essas 9 unidades da federação pesquisadas somaram mais de 4.000 mortes só no ano passado. Mais de 3.000 mortes foram de pessoas pretas ou pardas. Por isso, o estudo conclui que pessoas negras têm 4 vezes mais chances de serem mortas pela polícia do que as pessoas brancas. O boletim também destaca que 57% dos mortos eram jovens com idades entre 18 e 29 anos. Bom, para finalizar esse nosso momento inicial, uma informação sobre saúde.
O número de atendimentos relacionados ao câncer de próstata entre homens com até 49 anos de idade cresceu 32% no SUS entre os anos de 2020 e 2024. Esses dados são do Ministério da Saúde e mostram um salto de 2.500 para mais de 3.000 registros nesse período de 4 anos. A doença é mais comum em homens acima dos 65 anos de idade, mas o avanço entre os jovens liga um alerta entre médicos e especialistas. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a maioria dos casos de câncer de próstata envolve pacientes que já chegam ao tratamento num estágio mais avançado, quando é preciso fazer quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Bom, e os casos desse tipo de câncer são o segundo mais frequente entre os homens brasileiros, depois apenas do câncer de pele não melanoma. Mas quando detectado cedo, o câncer de próstata tem até 90% de chance de cura. E os sintomas podem ser discretos no começo, como, por exemplo, dificuldade para urinar e presença de sangue na urina. Campanhas como o Novembro Azul, que isso aí está acontecendo nesse mês, têm ajudado a aumentar a procura por exames e consultas, mesmo entre os mais jovens. Bom, agora a gente fala sobre meio ambiente. O desmatamento na Amazônia atingiu o menor índice dos últimos 11 anos, com a terceira melhor taxa de toda a história. Essa informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Confira essas informações agora do conteúdo da TV Brasil. Os satélites do INPE vêm registrando uma sequência de bons resultados no bioma. Já são 4 anos consecutivos de queda do desmatamento. E o último dado mostrou que, de agosto do ano passado a julho deste ano, a redução foi de 11%. Os estados que mais se destacaram na manutenção da floresta de pé foram Tocantins, Amapá e Roraima. Somente Mato Grosso registrou aumento de área desmatada. O governo brasileiro atribui o bom resultado a uma fiscalização mais efetiva e ações de combate ao desmatamento. Apesar da melhora, houve um crescimento na degradação florestal causada por incêndios e secas severas, quando a floresta perde vegetação sem chegar a ser totalmente derrubada. Uma das apostas do país para a proteção de florestas deve ser lançada oficialmente na Conferência do Clima, que começa daqui uma semana em Belém. A medida prevê a criação de um fundo de investimento internacional que financie os países que mantenham a integridade das florestas. Bom, e as provas do Enem estão se aproximando, A primeira etapa acontece agora no próximo final de semana. E o Enem pode levar um aumento do estresse e a uma reação de ansiedade e pressão intensa por causa da expectativa sobre o desempenho nessa avaliação que é tão importante para a entrada nas universidades brasileiras. Essa reação pode prejudicar a saúde mental e também os resultados do estudante, viu? Por isso, são necessárias algumas técnicas de gerenciamento e equilíbrio na preparação para o Enem. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Glenda Ferreira, que é neuropsicóloga e já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Glenda, obrigada pela sua presença. Peço que antes da gente começar, você se descreva para o nosso público cego e de baixa visão. Bom dia, meu nome é Glenda Ferreira, eu sou uma mulher cis, branca. Meu cabelo é levemente ondulado, castanho escuro, assim como os meus olhos. Eu uso óculos e também uso aparelho ortodôntico. Bom, Glenda, para começar, quem está aí na preparação para o Enem desse ano, que vai fazer prova já nesse final de semana, agora já é reta final, Faltam poucos dias. Ainda dá para se dedicar aos estudos ou é melhor relaxar um pouco, procurar aí manter a calma, O que você indica para esses estudantes? O indicado é que agora, nesses 2 últimos dias, é que descanse, durma bem, durma 8 horas no mínimo, beba bastante água, tenha uma alimentação leve, para poder estar preparado para a prova. Bom, e para aquelas pessoas que são mais ansiosas, que, por exemplo, costumam
ter aí um momento, né, de maior tensão quando vão começar a prova, que às vezes se desconcentram por causa disso. Tem algum tipo de exercício, algum tipo de atividade que esse estudante pode fazer antes de começar a prova ou até no momento em que estiver lá, né, já com o exame na mão, para que ele consiga se acalmar e sair melhor? Tem sim. A gente chama de respiração diafragmática. Eu falo para os meus pacientes colocarem a mão no peito e respirar, que levante sua mão por 4 segundos. Prenda a respiração por 4 segundos e solte levemente por 6. Também tem uma técnica para você poder mexer os dedos do pé, fazendo contrações, para ajudar a acalmar. Porque a ansiedade, ela é um sistema de alerta do corpo. Então, a gente tem que mostrar para o corpo que não tem perigo naquele momento, que aí vai reduzir. Bom, Glenda, e de forma geral, né, para os estudantes que vão fazer o exame agora, tem exame também, né, na outra semana, que estão se preparando às vezes também para outros vestibulares, já que estão nesse momento, né, de tentar entrar na universidade. O que é importante para esses estudantes se preocuparem em relação à saúde mental? Como manter a saúde mental e continuar se esforçando nos estudos? Eu gosto muito de mudar os pensamentos. Quando a ansiedade vem, ela vem com pensamentos distorcidos. Eu não vou conseguir, eu vou esquecer de tudo. É lembrar, eu vou fazer o meu melhor, é dizer para si mesmo, vou fazer o meu melhor, eu vou tentar. Eu estudei, então eu sei ter confiança em si mesmo e usar frases de afirmação, em vez de deixar nossos pensamentos correr para lugares que não vai ajudar em nada. Uhum. Bom, para a gente finalizar, Glenda, é importante lembrar de algumas coisas, né, na hora de ir para o exame, como, por exemplo, levar água, algum tipo de comida, as canetas específicas, né? É bom já deixar isso organizado no dia anterior, né? O documento com foto, sair com antecedência para evitar ter qualquer tipo de ansiedade, né, que possa piorar a questão da saúde mental na hora da prova. Com certeza, lembrar de levar bastante água, comidas leves. Não levar comida pesada, porque pode causar mal-estar durante a prova. Preparar pelo menos um dia antes, deixar separado um lugar fácil acesso para não esquecer. Sair com antecedência e lembrar que, por mais que o Enem seja importante, ele é só uma prova. Ele não vai dizer realmente se você sabe ou não, se você está preparado ou não para entrar numa faculdade. E lembrar tem que fazer terapia quando a ansiedade estiver fora dos padrões da normalidade. Tá certo, Glenda. A gente conversou então com a neuropsicóloga Glenda Ferreira. Muito obrigada. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, e boa sorte para você que vai fazer o Enem nesse final de semana aí. Já pega as dicas da Glenda, assiste lá no YouTube novamente para ficar bem orientado e fazer uma boa avaliação. E para fechar esse bloco, é hora do Conexões Esportivas, que apresenta 3 atualizações do esporte estadual e nacional. Confira! Tá começando o Conexões Esportivas dessa semana e dessa vez eu quis propor um desafio diferente e por isso chamei de volta meu amigo Weigler Soares para a gente fazer um bate-bola jogo rápido e uma programação diferente para vocês, mas antes vamos fazer a nossa inscrição, né, Weigler? Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Matheus. Bom dia para quem nos acompanha pela TBUFG. É isso daí. Eu sou o Weigler Soares, um homem pardo de cabelos crespos e pretos, meus olhos são castanhos escuros e eu uso óculos de grau. E eu sou Matheus Oliveira, um homem branco com cabelos lisos e castanhos e essa também é a cor dos meus olhos. Explicando para todo mundo, Weigler, hoje nós vamos ali atrás bater uns pênaltis. Se o Weigler fizer o gol, ele passa a notícia. Se eu defender, eu passo a notícia para vocês. Bora lá, Weigler? Bora lá, se não fizer os 3, eu pago a coca. Boa! Vamos começar então o nosso desafio. Vai lá, Weigler! Como eu defendi, eu vou começar te falando que o Campeonato Goiano de Futsal adulto masculino já definiu os primeiros 3 semifinalistas da competição. Quem avançou foi Vila Nova, Corumbaíba e o Formiguinhas. Agora resta uma vaga a ser disputada por 2 equipes que estão brigando pela classificação.
Vamos embora para a próxima notícia. Nós vamos continuar na quadra, mas agora a bola vai subir. O Goiás Vôlei venceu a segunda partida seguida na Superliga A. No último sábado, acabou ganhando do JF Vôlei por 3-1 no ginásio Rio Vermelho. Com o resultado, o Goiás agora está na zona de classificação para as quartas de finais. Esperamos que continue assim. Vamos para a última notícia. Bem, como eu defendi, o acordo é que eu passo a informação de que o Goianos FA subiu para a elite do futebol americano nacional. A equipe venceu o adversário paulista nas semifinais por 27-17. E além de subir de divisão, agora os goianos encaram a final da segunda divisão e aguardam a definição do oponente da grande decisão. Esse foi o Conexões Esportivas dessa semana. Vou finalizar em outro estilo, Egler. Pode chutar que eu vou defender. Aqui é minha já. Ah, cansei. Matheus, volta aqui, vamos despedir. Não, despede aí. Já que o Matheus foi embora, eu também vou. O Conexões Esportivas vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima quinta-feira. Um abraço e até mais. Nesse tempo, eu vou tentar fazer as pazes com o Matheus, viu? Ixi, não vai dar não. Volta aqui com o meu refri! Eles fizeram as pazes, viu, gente? Bom, a gente agradece os nossos estudantes e aspirantes atletas, né? E na próxima quinta você confere mais informações sobre esporte aqui no Conexões. E no próximo bloco você confere um quadro especial para celebrar o Novembro Negro, né? Esse mês que destaca a importância da consciência negra. Então, daqui a pouquinho você confere essa e outras informações aqui no Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira. E 32 pessoas foram presas aqui em Goiás, depois de uma operação das forças de segurança contra um foguetório que foi realizado em homenagem a criminosos mortos no Rio de Janeiro, né, que faziam parte do Comando Vermelho. A ação foi batizada de Operação Fogo Proibido e teve 14 suspeitos detidos aqui na capital, 6 em Abadia de Goiás, 9 em Aparecida e 3 em Rio Verde. Além das prisões, quase 4.000 fogos de artifício foram apreendidos durante as fiscalizações nas diferentes cidades. As equipes também vistoriaram cerca de 30 empresas que comercializam o produto em Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Anápolis. Essas investigações começaram na noite da última terça-feira, depois que vídeos circularam nas redes sociais mostrando, esse foguetório, os fogos de artifício sendo disparados em várias cidades goianas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa espécie de comemoração teria sido organizada por simpatizantes do Comando Vermelho aqui no estado, uma facção criminosa que tem atuação nacional. E a homenagem era para integrantes mortos naquela operação policial no Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro, que a gente comentou aqui no Conexões, que foi a mais letal da história do Rio de Janeiro e que matou mais de 100 pessoas em 2 comunidades lá do Rio. Bom, e a Polícia Civil aponta uma falha na fiação que se rompeu e acabou causando a morte de Nathalie Rodrigues, de 17 anos de idade, no centro de Goiânia, durante um temporal. O delegado Fernando Martins afirmou que não havia espaçadores na fiação e que a companhia de energia só instalou esse equipamento depois da morte da adolescente. Segundo o delegado, os fios de média tensão se encostaram durante a ventania e isso causou o curto-circuito e o posterior rompimento. A empresa, responsável pela energia aqui em Goiás, a Equatorial, informou em nota que a rede elétrica estava regular e que não há nenhum laudo da polícia científica sobre esse caso ainda. A polícia agora investiga se houve omissão ou negligência por parte da companhia de energia. Nathalie acabou sendo eletrocutada quando ela atravessava a rua durante um temporal, a caminho de casa. Segundo testemunhas, o fio estava descendo em meio à água no momento do acidente. Bom, e para finalizar o nosso programa de hoje tem conteúdo especial. Novembro é o mês da consciência negra e por isso Conexões destaca a trajetória de cientistas negras e negros.
Para começar, nós vamos te mostrar um pouquinho da carreira da doutora Ana Benites, que é professora do Instituto de Química aqui da UFG e uma das fundadoras do projeto Investiga Menina. Rodou. O Investiga, ele nasce dentro de um braço feminista negro do movimento negro aqui do estado, que é o Grupo de Mulheres Negras Nandaras no Cerrado, onde eu sou ativista. E as lideranças, né, são duas irmãs históricas aqui do movimento, Marta Cesário e Ana Dir Cesário. Nós estávamos numa reunião e elas provocaram algumas de nós que são pessoas que, advogadas, cientistas sociais, mulheres que hoje estão no ativismo, mas que já venceram essa barreira e ganharam um pouco de mobilidade social. E elas disseram assim, vocês podiam fazer alguma coisa, né, que reverberasse na escola, porque a gente está aqui dando formação política, mas a gente precisa plantar nas escolas e tal. Então, provocadas por isso, a gente eu e uma amiga fomos a um Fórum Internacional de Direito das Mulheres. A gente voltou de lá com essa missão de um projeto que impactasse as escolas. E aí o Investiga nasce assim, quem sabe, né, se a gente começar a apresentar cientistas negras, mulheres negras contemporâneas muito cedo a outras meninas, quem sabe a gente não traz essas meninas para as ciências. A ciência, ela faz modelos para interpretar as coisas. Quando um modelo é pensado a partir de uma única vertente, então só por homens brancos, esse modelo é pobre, porque dialoga só com esse tipo de gente. Então hoje nós somos o 13º país em produção de artigo científico no mundo. Mas veja, até bem pouco tempo a gente estava assolado aqui por febre amarela, né? Os macacos estavam com febre amarela, andou-se aqui na nossa cidade. Imagina que esse tipo de coisa acomete outras cidades. Nós, por exemplo, temos um super potencial de produzir artigo científico na educação. Mas a educação do nosso estado está passando pelo processo de militarização que tem engessado professores. Nós somos campeões em produzir artigos sobre biodiversidade, mas as nossas florestas estão queimando. Então significa que a gente está produzindo muito conhecimento que não dialoga com quem nós somos. Os grandes desafios é que a universidade ela não é projetada para o tipo de pessoa que eu sou, né? Então a universidade não é projetada para mulheres, não é projetada para mulheres negras, não é projetada para mulheres com filhos, não é projetada para pessoas que chegam aqui sem falar inglês na graduação, por exemplo, né? Então a universidade ela acaba sendo um ambiente hostil e esse não é um discurso de afastar as pessoas da universidade, não é para isso. Apesar da hostilidade, é aqui que a gente tem que estar. A universidade ela é baseada na meritocracia. E a meritocracia ela tem uma lógica de competitividade, de temperança, né? E aí você se encerra dentro dessa lógica e esquece de se comunicar com as pessoas que estão fora daqui. Então você precisa provar o tempo todo que você tem a mesma competência que as pessoas que estão aqui dentro, que apesar das suas pesquisas dialogarem com quem está fora daqui, mais do que com quem está dentro, elas também são pesquisas científicas. Então é isso de ficar o tempo todo provando que você cabe nesse lugar, né? A gente precisa ser treinado para estudar, a gente precisa ter gosto em estudar. E isso a gente aprende num ambiente que acredite na gente também, né? Eu diria para jovens, não meninas ou meninos, que não desistam, que acreditem na escola. A escola é um caminho possível e a despeito de todo o plano para a escola pública brasileira fracassar, ela ainda é um lugar de sucesso. Eu saí de lá, sabe, aqui no meu laboratório tem um monte de gente que saiu de lá, a maioria de nós aqui. As pessoas que passaram por aqui, fizeram seus mestrados e doutorados, viraram nossos colegas e colegas de pesquisa, estão empregados, estão trabalhando em universidades, produzindo conhecimento científico também. Então, é para acreditar. Importante dica, né? Importante fala da professora Ana Benites. E é com esse conteúdo que a gente finaliza o programa de hoje. Se você quiser dar a sua contribuição para a gente, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O número já está aqui na tela, 629-9181-1406. Você também pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. A gente tem perfil em todas elas. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem mais conexões para fechar a semana ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.